Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para nós, que é o perigo da influência das pessoas ao nosso redor. E para isso, vamos nos basear em um versículo poderoso que está em Salmos capítulo 1, versículo 1. Então vamos ler o que diz o texto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmos capítulo 1 é conhecido como a porta de entrada do livro de Salmos. Ele apresenta um contraste claro entre dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E logo no primeiro versículo, nós vemos uma progressão perigosa. Andar no conselho dos ímpios, que nos fala da influência inicial deles, parar no caminho dos pecadores, que é o nosso envolvimento com eles, e sentar-se na roda dos escarnecedores, que nada mais é do que o pertencimento no grupo. Ou seja, o texto ele nos mostra que a influência começa sutil, mas pode se tornar um estilo de vida. Hoje, talvez não estejamos sentados na roda dos escarnecedores, literalmente, mas nós estamos constantemente cercados por influências, sendo elas redes sociais, amigos, ambientes de trabalho, conteúdos que consumimos. E aqui entra uma verdade científica muito importante, a teoria da aprendizagem social, que mostra que aprendemos observando o comportamento das pessoas à nossa volta. Ou seja, você não precisa decidir ser influenciado. Isso acontece automaticamente através do convívio. Estudos em psicologia comportamental mostram algumas coisas importantes. Nós tendemos a imitar comportamentos do grupo em que estamos. O nosso padrão de pensamento é moldado pelo ambiente e nossas decisões são altamente influenciadas por aprovação social. O escritor e pesquisador Jim Rohn disse algo muito poderoso uma vez. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E isso não é apenas uma frase motivacional. É um respaldo por estudos do comportamento social. Um reflexo de que somos semelhantes em formas de pensar, jeito de agir com os nossos amigos e familiares. Outro ponto importante vem do psicólogo Kurt Lewin, que afirmou que o comportamento é função da pessoa e do ambiente. Ou seja, não é só quem você é, mas onde e com quem você anda. E voltando para Salmos, capítulo 1, versículo 1, percebemos que o perigo não está apenas em fazer o errado, mas em normalizar o errado através da convivência. Primeiro você começa ouvindo conselhos errados, depois passa a aceitá-los como verdade e, por fim, passa a viver aquilo, fazendo a influência moldar os seus valores, suas decisões e também o seu futuro. A Bíblia também nos orienta sobre isso em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Ou seja, as pessoas ao seu redor determinam a direção da sua vida. No campo do desenvolvimento pessoal, por exemplo, isso é amplamente discutido por estudiosos e coaches do assunto, que destacam que ambientes positivos aumentam a sua performance, melhora a sua autoestima e fortalecem a sua disciplina. Agora vamos para alguns pontos práticos e profundos para que não possamos somente escolher saber o nosso ambiente relacional, como também se posicionar dentro deles. O primeiro deles é desenvolver uma consciência do ambiente. Antes de mudar a sua vida, você precisa identificar quem está ao seu redor. Quais são as pessoas que você tem se cercado? Em que elas têm somado na sua vida? Então, para que isso aconteça, faça uma pergunta a si mesmo. Essas pessoas me aproximam ou me afastam dos meus valores? Elas estimulam o meu crescimento ou a minha acomodação? Isso é primordial para que saiba escolher quem deve ficar próximo de você ou não. O segundo ponto é ter clareza dos valores. Entendam algo, sem valores definidos, qualquer influência te molda. Então, defina quem você quer ser e quais os princípios são inegociáveis para você. Isso cria um filtro interno contra as influências negativas. O terceiro ponto é aprender a dizer não. O que precisamos compreender é que a assertividade não é ser rude, é ser firme.
saber se posicionar. E segundo estudos da psicologia assertiva, pessoas assertivas têm maior controle emocional e tomam decisões mais alinhadas com seus objetivos. Então nós precisamos aprender a dizer não, pois isso protege o nosso futuro. O quarto ponto é escolher ambientes que te elevam. Ambientes certos aceleram o nosso crescimento, seja na esfera pessoal, profissional, como também espiritual. Então, procure pessoas que te desafiam a melhorar, celebram o seu progresso, te confrontam com a verdade e não com o intuito de te inferiorizar. E o quinto e último ponto é alimentar a sua mente com conteúdo saudável. Você sabia que nem toda influência vem de pessoas físicas? O que você consome diariamente também molda a sua mente, sejam livros, vídeos, redes sociais. Tudo isso constrói a sua mentalidade, sua forma de ver o mundo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que temos alimentado a nossa mente. Salmos capítulo 1, versículo 1 não é apenas um conselho espiritual, é um princípio de vida validado pela ciência, no qual o homem bem-aventurado não é aquele que apenas evita o erro, mas aquele que escolhe cuidadosamente as suas influências. Pois, se você não escolher quem te influencia, o mundo escolherá por você. Então, vigie. Vigie quem você ouve, com quem você anda e onde você permanece, porque o seu futuro será construído com base nessas escolhas. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o salmista como você deve agir e qual deve ser as influências à sua volta? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais, compartilhe com pessoas que amariam aprender esse assunto e muitos outros. Siga a nossa rede social e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.